O que a Bíblia tem a nos dizer especificamente sobre Israel e Jerusalém nos últimos dias? Antes de nós falarmos sobre Israel e Jerusalém, você cristão deve saber o porquê a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos cristãos, quando são perguntados o porquê creem na Bíblia, eles simplesmente não sabem responder. Eles dizem, porque eu tenho fé na Bíblia. Mas fé por fé, os muçulmanos também têm fé no Alcorão. Os budistas também têm fé nos escritos de Buda. Então, qual a diferença da Bíblia para os outros livros sagrados de outras religiões? Você já parou para pensar nesse assunto? A resposta é muito simples. Uma palavra chamada profecia. A profecia bíblica. A profecia é a revelação do futuro no tempo presente. A Bíblia é o único livro sagrado que contém a profecia. O Alcorão dos muçulmanos, o livro sagrado do Islã, não contém nenhuma profecia. Os escritos de Buda não contêm nenhuma profecia. Os escritos de Confúcio, Vedas hindus, não contêm nenhuma profecia. A Bíblia é o único livro, a única religião do mundo que tem a revelação do tempo futuro no tempo presente. Só Deus pode revelar o futuro no tempo presente. Por isso, a Bíblia definitivamente é a palavra de Deus. Se você for estudar um pouquinho mais a fundo, você vai verificar que 28% da Bíblia é profecia. Muitos cristãos, eu já falei isso em outro vídeo, dizem que não gostam de profecia, então eles provavelmente não gostam de quase 1/3 da Bíblia, pois 28% da Bíblia é profecia. A profecia é a coluna vertebral da Bíblia, é o alicerce da Bíblia. O próprio Senhor revelou isso em Isaías 46. Vamos ler o texto. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Veja que o texto de Isaías é muito claro que Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Desde a antiguidade ele anuncia as coisas que ainda não aconteceram. Isso chama-se profecia bíblica. Isaías 48 também vai confirmar dizendo assim: Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Veja que o texto de Isaías 48 diz que Deus fez ouvir as coisas antes que acontecesse. A revelação do futuro no tempo presente é a profecia. Deus, o único ser onisciente e onipresente, é que sabe o futuro antes de ele suceder. Isaías 42 também vai dizer assim: Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Deus diz que anuncia as coisas antes que elas aconteçam, antes que elas venham à luz, Ele já nos faz ouvir através da sua palavra. Por isso, quando alguém lhe perguntar o porquê você crê na veracidade da Bíblia, na inspiração divina da Bíblia, simplesmente diga: eu creio na religião cristã como a única e verdadeira por uma palavra chamada profecia. Você sabe que Israel está localizado geograficamente e politicamente no centro do planeta Terra. Jerusalém é o coração de Israel. Jerusalém e Israel sempre estiveram no centro dos grandes conflitos mundiais. A própria Bíblia nos diz que Israel está localizado no centro da terra. Leia comigo. A fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tomar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Veja que o texto de Ezequiel está falando sobre Israel, o povo que foi espalhado pelas nações e novamente se congregou. E a Bíblia diz em Ezequiel que ele habita no meio da terra.
Israel e Jerusalém estão localizados geograficamente, politicamente e espiritualmente no centro do planeta Terra. Por isto, é exatamente são o centro dos conflitos mundiais. Atualmente, o número de judeus no mundo está em torno de 14 milhões de pessoas. Cerca de 6 milhões residem em Israel. O restante está espalhado por diversos países do mundo. E os principais são Estados Unidos, França, Alemanha e Rússia. A população de Israel representa 0,2% da população mundial. É menos de 0,5% da população do mundo. Portanto, Israel era para ser tratado pelos organismos internacionais como um país extremamente insignificante, tanto pelo seu minúsculo território, quanto pela sua população extremamente reduzida. No entanto, a ONU, a Organização das Nações Unidas, já destinou 1/3 das suas resoluções, 1/3 do total das suas resoluções, para Israel ou Jerusalém. Seria totalmente ilógico tanta atenção global em cima de um país tão pequeno com uma população tão reduzida se não fosse uma questão pura e meramente espiritual. Se você for estudar um pouquinho a Bíblia, você vai verificar que Israel é mencionado na Bíblia mais do que o próprio Jesus. Há 2.500 menções de Israel ou Jerusalém na Bíblia. 70% das páginas da Bíblia há menções de Israel ou Jerusalém. A ONU já condenou Israel ou Jerusalém mais de 370 vezes por ter se defendido. Você observa então que há uma questão extremamente espiritual em torno de Israel e de Jerusalém. Agora, em 14 de maio, nós completamos a fundação do Estado de Israel. Ou seja, depois do ano 70 depois de Cristo, que Israel foi espalhada pelas nações, 14 de maio de 48, que Israel voltou a ser nação. Isso foi profetizado também há milênios atrás, através do profeta Isaías. O texto diz assim, leia comigo. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto, e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. Isaías 66. Observe que o profeta Isaías, há milênios de anos atrás, da parte de Deus já havia profetizado o renascimento de Israel em um só dia. O texto diz, poder-se-ia fazer nascer uma nação em um só dia? O texto inclusive menciona Jerusalém e dá ênfase ao renascimento de Israel como nação por milênios antes espalhada pelos povos. Depois que o imperador Tito de Roma invadiu Jerusalém, Israel ficou por muitos séculos e milênios até dispersa por entre as nações. E o texto de Isaías então nos dá uma profecia de que Israel nasceria num só dia, o que aconteceu em 14 de maio de 48. O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos levantou uma grande polêmica e problemática em todo o mundo. É porque muitos países acreditam que Israel e Jerusalém devem ser divididos em 2 estados, um para os judeus e outro para os palestinos. O povo palestino alega que Jerusalém é a sua capital e que Israel pertence ao seu povo. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Israel e Jerusalém? A quem pertence Israel e Jerusalém? Se nós olharmos no livro do Gênesis, no capítulo 11, nós vamos verificar que Deus deu desde o início a terra de Israel e Jerusalém ao povo judeu. Leia comigo. E tomou Terá Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Nesse verso você já verifica que o patriarca Abraão foi em direção à terra de Canaã, a terra que emanava leite e mel, a terra que Deus dirigiu Abraão para que fosse e tomasse aquele lugar.
Em Gênesis capítulo 17, você já vai verificar, inclusive, que Deus faz uma promessa a Abraão de que a terra de Canaã, ou seja, a terra de Israel, seria sua por eterna possessão. Verifique comigo o texto. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Observe então que o texto é muito claro. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã, a terra de Israel, por sua eterna possessão e para sua descendência. Veja então que já no início da história não há qualquer menção do povo palestino como herdeiro, como co-herdeiro dessa terra e dessa promessa. Mas se a terra de Israel sempre pertenceu ao povo judeu e aos descendentes do patriarca Abraão, como então se originou o termo Palestina ou a terra palestina? Se você for estudar a história, você vai ver que no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito de Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo. A partir desse fato, no ano 132, um pouquinho mais à frente, os mesmos romanos começaram a construir em Jerusalém uma cidade pagã destinada a Júpiter. No ano 132, eles também construíram um templo, no Monte do Templo, dedicado a Júpiter. A partir daí, os judeus que ali moravam, eles começaram então a guerrear com os romanos e foram mortos pelos romanos. E naquela mesma época, os próprios romanos denominaram então aquele território de Síria-Palestina. Por isso então a origem do nome palestino ou terra palestina. Mas quem morava naquele território, quem habitava por séculos antes aquele território, sempre foi os judeus. Você vai observar que em nenhum momento da história humana existiu um governo palestino, um país palestina, uma economia palestina, uma moeda palestina. Você não vai encontrar uma religião palestina. Isso então comprova que, na verdade, o território palestino sempre foi uma fraude, foi uma nomenclatura dada pelos romanos por causa de uma dedicação a Júpiter, de um templo de uma cidade que eles construíram logo após a invasão de Jerusalém. Mas se não há um território palestino, uma terra chamada Palestina, como nós já vimos, isso foi uma invenção dos romanos no ano 132 depois de Cristo, que chamaram aquele lugar de Jerusalém de Síria-Palestina, porque anteriormente essa terra sempre foi habitada por judeus e descendentes de Abraão. Qual é a origem também do povo palestino? Porque você sabe que no Oriente Médio muitos se denominam árabes ou descendentes dos palestinos. Qual é a origem desse povo? Você vai voltar um pouquinho em Gênesis capítulo 16 e vai então constatar que os descendentes dos palestinos ou os árabes são os descendentes de Ismael, filho de Abraão. Você conhece a história. Abraão teve dois filhos, Isaque e Ismael. Isaque é o filho da promessa. Ismael é o filho que Abraão teve ilicitamente com a escrava egípcia Agar. Então, os palestinos ou os árabes são os descendentes do filho Ismael, o filho que não era o filho da promessa. Então, a partir desse fato, toda a descendência de Ismael deu origem ao povo palestino, ao povo árabe. Outra questão que nós precisamos saber é qual é a característica do povo palestino, porque até mesmo as características desse povo, da descendência de Ismael, estão descritas na Bíblia. Leia comigo. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu tua aflição. Agora veja a característica do povo árabe, do povo palestino. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Observe então que o texto é muito claro em dizer que os descendentes do povo árabe, do povo palestino, que reivindica ilicitamente a terra de Israel, a característica desse povo é um povo de rosto feroz. São os descendentes de Ismael. E a Bíblia diz ainda que a mão deles, dos descendentes de Ismael, seria contra todos.
A Bíblia profetizou isso já no início, lá em Gênesis, capítulo 16, nós acabamos de ler. A Bíblia diz que a mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele vai habitar, os descendentes de Ismael vão habitar os árabes diante da face dos seus irmãos, diante da face dos judeus. Você pode observar então que os judeus estão cercados dos descendentes de Ismael. Eis aí então a razão dos grandes conflitos no Oriente Médio que se arrastam por séculos e até milênios. Israel está no centro do conflito mundial. Por que Israel está no centro do conflito mundial? Nós já vimos antes, Deus prometeu a terra de Israel eternamente ao patriarca Abraão e sua descendência, ou seja, ao povo judeu. Deus fez uma promessa que a terra seria eternamente do povo judeu. O inimigo, então, das nossas almas, o diabo, sabe disso e desde o início da história tenta quebrar a palavra de Deus, tenta destruir Israel e destruir o povo judeu. Para quê? Para fazer de Deus um mentiroso. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Uma vez que Deus prometeu eternamente a existência de Israel e o seu território ao povo judeu, o diabo destruindo Israel ou destruindo o povo judeu, faz de Deus um mentiroso. Eis aí então a questão e o núcleo do conflito mundial. Nós sabemos que isso é impossível porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus é imutável, esses são alguns dos atributos de Deus. Mas o inimigo cotidianamente tenta isso desde o início da história. Israel então é o centro do mundo. E o centro de Israel é Jerusalém. Jerusalém foi disputada por todos os grandes povos e nações da terra. Os babilônicos, os medo-persas, os gregos, os romanos, os assírios, os egípcios, todos tentaram na história reconquistar e possuir Jerusalém. Só Jerusalém especificamente é mencionada mais de 800 vezes na Bíblia, são 801 vezes na Bíblia. Você sabe quantas vezes Jerusalém é mencionado no livro sagrado dos muçulmanos? Nenhuma, zero. Você sabe quantas vezes Jerusalém é mencionada nos outros escritos de outras religiões? Nenhuma. Mas os descendentes, os muçulmanos, os palestinos, os árabes, reivindicam Israel como seu território. Mas no seu livro sagrado não existe uma sequer menção de Jerusalém. Você veja então a grande mentira mundial e que a mídia patrocina e fomenta. Você sabe que Jerusalém é a cidade do rei Davi. Davi fundou Jerusalém há mais de 3.000 anos atrás. A Bíblia chama mais de 40 vezes Jerusalém como a cidade do rei Davi. O rei Davi, inclusive, quis construir o templo de Deus em Jerusalém, mas você conhece, não foi possível porque Davi era um homem de sangue, de guerra, então quem construiu o templo foi o seu filho, o rei Salomão. Israel está no centro do mundo. Jerusalém está no centro de Israel. E no centro de Jerusalém está o Domo da Rocha, que é uma edificação construída no Monte Moriá, onde antes estavam situados os templos que foram construídos para Deus. Esse Domo da Rocha é uma edificação muçulmana, construída pelos muçulmanos. Foi ali que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício para Deus. Você veja então que dentro de Jerusalém, o local de maior tensão é o Monte Moriá, onde a promessa bíblica é de que ali será reconstruído o terceiro templo de Deus. Eu disse em outros vídeos que o milagre não consiste apenas no acontecimento, mas no momento profético em que ele ocorre. Se você for observar, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel aconteceu no ano de 2017. Se você voltar um pouquinho à história, você vai ver que em 1967, Israel recuperou o domínio sobre Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias. De 1967 até 2017, fecha um ciclo de 50 anos, um jubileu. Faz um jubileu que Jerusalém voltou a ser território de Israel, na Guerra dos 6 Dias. Sobre o jubileu, eu quero agora que você leia comigo o que a Bíblia tem a nos dizer. Porque jubileu é, santo será para vós.
a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Observe que o texto de Levítico diz que quando se completa um jubileu, se toma novamente a posse daquilo que lhe pertencia. Você acha que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel aconteceu no ano de 2017 por acaso? Não, Deus estava cronometrando no relógio que o reconhecimento de Jerusalém como capital indivisível de Israel se daria exatamente 50 anos após Israel guerrear por Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Então Deus agora cumpre a promessa de Levítico, trazendo de volta Jerusalém à possessão oficial de Israel. Só Deus poderia orquestrar e cronometrar tão perfeitamente esse fato, esse acontecimento profético. Além deste grande milagre, deste grande acontecimento num grande tempo profético, o que a Bíblia tem a dizer a nós sobre Jerusalém nos últimos dias? Leia comigo em Zacarias. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem a erguê-la se ferirão gravemente, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Observe então que a profecia de Zacarias nos diz que Jerusalém será uma pedra, um cálice de tontear para todas as nações, uma pedra pesada para todos os povos. O profeta está dizendo que nos últimos dias Jerusalém seria um problema para todas as nações, seria um estorvo, um entrave. O profeta Joel também falou a respeito de Jerusalém nos últimos dias. Leia comigo. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel. Veja que Deus diz que Israel é a herança do Senhor, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Já de início você consegue ver que o Senhor abomina quem divide a terra de Israel. E lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tomar a vossa praga sobre a vossa cabeça. Observe então que o profeta Joel prediz da parte do Senhor que nos últimos dias o próprio Senhor vai congregar todas as nações a descer o vale de Josafá, que ele chama de Vale da Decisão, e vai entrar em juízo contra todas as nações que tentaram dividir a terra de Israel e Jerusalém. O próprio Senhor vai pelejar nessa guerra e vai destruir esses povos e nações que tentaram dividir a sua terra santa. Essa terra foi dada a Abraão e a descendência de Abraão, o povo judeu, para sempre. E todos aqueles que insurgem-se contra Israel, contra Jerusalém, vão sofrer gravíssimas consequências. Eu quero que você discirna que o Salmo 83 nos traz a guerra de vizinhos imediatos de Israel, os vizinhos que estão próximos à fronteira de Israel, os filhos de Ismael, os árabes. Eles vão se insurgir contra Jerusalém e o Senhor vai entrar em juízo contra eles. Mas se nós estudarmos um pouquinho mais a Bíblia, nós vamos ver que há outra guerra também que eclodirá em Israel. Está previsto em Ezequiel capítulo 38. Esta guerra não é dos vizinhos imediatos, mas de povos mais distantes que também vão invadir Israel. Esse texto de Ezequiel 38 é tremendo. O Senhor diz através do profeta Ezequiel que nos últimos dias ele vai trazer nações distantes a marcharem contra Israel e contra Jerusalém. Ele diz que a sua fúria vai ser tão grande, tão tremenda, que os peixes que estão no mar vão tremer diante da sua face, que as aves que estão no céu vão tremer diante da sua face, que os montes vão se desfazer.
ele vai aniquilar os exércitos inimigos, ele vai se glorificar em Gog e em Magog, que é a nomenclatura que a Bíblia dá para vários países. Veja você que o Senhor não perdoa quem tenta dividir a terra de Israel. Ele vai matar estas multidões com confusão militar, com fogo e enxofre descendo do céu, com grandes pedras de saraiva, porque o Senhor prometeu eternamente a terra de Israel ao povo judeu. Então, perceba que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel é o início de um tempo final na história humana. Um tempo onde Jerusalém vai ser um problema, e já está sendo um problema para todas as nações. Você não vê, por exemplo, a ONU querendo discutir a capital da Alemanha, a capital do Brasil, querendo interferir na autonomia e independência desses países. Não há nenhum precedente nesse sentido na história. A ONU querendo interferir na capital da França, na capital da Inglaterra. Você só vê os organismos internacionais tentando interferir na capital da minúscula Israel. Porque por trás dos bastidores está uma questão puramente espiritual. A disputa entre as forças de Deus e as forças demoníacas. A disputa entre o próprio Senhor e o diabo. Exatamente por esse motivo é que você vê séculos e milênios de conflitos no Oriente Médio. Mas o reconhecimento de Jerusalém nos traz uma implicação profética muito tremenda, que os dias finais estão chegando. Uma outra implicação profética tremenda é a construção do terceiro templo de Deus em Jerusalém. Você sabe, o povo judeu viu apenas 2 templos na sua história. O primeiro templo foi quando Davi comprou um terreno no Monte Moriá do Araú no Jebuseu. E mais tarde Salomão veio a construir então o primeiro templo de Deus, que durou aproximadamente 390 anos até que os babilônicos destruíssem o primeiro templo, por volta do ano 586 a.C. O segundo templo de Deus dos judeus foi construído aproximadamente no ano 534 a.C., logo depois que Israel se livrou do cativeiro na Babilônia. A autorização da construção desse templo foi dada pelo rei Artaxerxes. Você vai ler isso no livro de Esdras, capítulo 2 e capítulo 6. Esse templo permaneceu por mais ou menos 585 anos até ser completamente destruído pelos romanos no ano 70 d.C. A partir disso, quando o segundo templo foi destruído, até os dias de hoje Israel permanece sem um templo para adorar a Deus, para fazer sacrifícios a Deus. Isso também foi profetizado pelo profeta Oséias, o período de tempo em que Israel ficaria sem templo, sem sacrifício, sem altar. Leia comigo. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Ainda que mais de 2000 anos tenham se passado, em que Israel e Jerusalém não têm um templo para cultuar a Deus, o profeta Zacarias, no capítulo 1 e capítulo 6, predisse também da parte de Deus que nos últimos dias haveria a reconstrução de um terceiro templo de Deus, um templo onde o próprio Senhor vai governar. Leia comigo. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa. Veja que não é em território palestino, é em Jerusalém que será edificada a casa do Senhor. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Zacarias capítulo 6 também reforça o assunto. E falha-lhe dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Esse terceiro templo de Deus em Jerusalém será reconstruído exatamente em cima do Monte Moriá, o monte hoje onde está localizado a construção islâmica muçulmana, que é o Domo da Rocha. Ezequiel capítulo 40 descreve com detalhes precisos como será o terceiro templo de Deus em Jerusalém.
Nem o primeiro templo, nem o segundo templo de Deus em Jerusalém possuíam essas características. Essas descrições detalhadas e específicas se referem à construção do terceiro templo de Deus em Jerusalém. Você vê descrições como o altar, o local para o sacrifício, o local para imolar os animais, as funções dos sacerdotes, as larguras, as medidas. Deus, através do profeta Ezequiel, dá riqueza de detalhes de como será a construção do terceiro templo de Deus em Jerusalém. A respeito do terceiro templo de Deus em Jerusalém, o templo que será reconstruído em Israel, a Bíblia nos diz no livro de Daniel, no capítulo 9, que o próprio anticristo vai se assentar no templo querendo parecer Deus. Leia comigo. E ele firmará, ele o anticristo, uma aliança com muitos por uma semana, um período de 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A respeito desta mesma passagem do profeta Daniel, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, há uma mesma referência, ou seja, o anticristo ocupando o lugar de Deus no templo santo e sagrado em Jerusalém. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, o Senhor está dizendo que a abominação da desolação que é o anticristo estiver assentado no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O Evangelho de Mateus então nos diz que quando o anticristo estiver no lugar santo, da mesma maneira que falou o profeta Daniel no Antigo Testamento, então haverá uma perseguição implacável contra os judeus. Ele diz que quando o anticristo se assentar no lugar de Deus, ele vai romper a aliança e vai então empreender um esforço sobrenatural para aniquilar o povo judeu, para matar o povo judeu. Esta mesma narrativa é feita pelo apóstolo Paulo no texto de 2 Tessalonicenses. Leia comigo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Agora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Portanto, o apóstolo Paulo reforça o que já havia sido predito pelo profeta Daniel há milênios de anos atrás. O texto também é reprisado no Evangelho de Mateus, que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, exigindo adoração aos judeus como se ele fosse o próprio Deus. Mas para que isso tudo aconteça, a reconstrução do terceiro templo de Deus em Israel precisa primeiro acontecer. Observe que o anticristo vai se assentar no templo de Deus na metade do período tribulacional. Ele vai romper a aliança com Israel na metade do período da grande tribulação. Se Jerusalém já está sendo reconhecida como capital de Israel e todas as nações ao redor têm se colocado contra esse fato, só podemos chegar a uma única conclusão. O fim dos tempos está diante de nós. Os últimos dias são esses que nós estamos vivendo. Você precisa enxergar a profecia como ela é. Você precisa discernir a profecia. Nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. Você precisa discernir para que você não seja apanhado de surpresa. Diante de todos esses fatos e acontecimentos proféticos que a Bíblia nos mostra de Gênesis a Apocalipse, uma única conclusão é inevitável. O Senhor Jesus
está voltando.